Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem de hoje é através de 10 documentários de guerra. Mas lembre-se, além de conferir os 10 melhores documentários de guerra disponíveis aí para você assistir, você ainda pode concorrer a vários brindes aqui do canal. Ao final do programa eu vou explicar como que você pode concorrer. A revista Reis do Western, editado pelo Primádio Mantovi, que conta a história do Roy Rogers, aquele personagem dos faroestes B dos anos 50, ao livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creto. O Nestor é aquele militar brasileiro que viaja por campos de batalha, memoriais, mergulha nos naufrágios de guerra e narra tudo isso nesse livro espetacular. Também você estará concorrendo a um modelo, um plastimodelismo oferecido pela Hobbycraft, a maior empresa brasileira de plastimodelismo, e o Flávio, lá da Hobbycraft, nos enviou o Fokker DR1 para você montar aí na sua casa. Esse modelo pode ser seu também. E em breve estaremos lá no Rio Grande do Sul falando com o Flávio, mostrando a sua coleção. Além disso, nós temos aqui mais uma lata de Coca-Cola, aquele chocolate energético do paraquedista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é um item de combate que você pode ganhar junto com todos esses brindes e também uma camisa do Viagem na História. Ao final do programa eu explico como. Mas vamos falar então dos documentários de guerra. Muita gente diz que prefere assistir aos documentários do que aos filmes de guerra, porque no filme tem muita mentira, muita invenção, muito efeito especial, e o documentário não, o documentário é a verdade, o documentário é o fato quente, as imagens reais dos combates ali na sua tela de televisão. Ok, mas vá com cuidado, o documentário, seja de guerra ou qualquer documentário sobre o meio ambiente, sobre a conquista espacial, enfim, sobre qualquer assunto, ele tem sim uma tendência, e isso você tem que ficar sempre atento ao assistir a estas produções. Porque assim como um filme que tem roteiro, seleção de imagens, captação dessas imagens, pesquisa com fotos ou com textos antigos, e depois tudo isso é colocado numa linha de montagem e vem o roteiro final que amarra todas essas informações, sempre direcionando para a visão que o diretor, o roteirista, o produtor do documentário quis dar a essa produção. Então tem muita gente que ao assistir um documentário acha que o documentário é a mais pura verdade. Não, isso é verdade, eu vi num documentário. Mas na realidade não é bem assim. O documentário é igual a um filme, ou talvez até mais perigoso. Por quê? Porque no filme você sabe que é uma obra, vamos dizer, ficcional ou no máximo inspirada em fatos. E o documentário ele se traveste da verdade. Não, isso é um documentário, não é? Ou seja, um documento, é a verdade ali exposta. Nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim. Então cuidado ao assistir os documentários. Mas eles têm o seu valor artístico, obviamente, porque geralmente usam depoimentos e imagens captadas de pessoas que ali estiveram no calor da batalha, se for um documentário de guerra, ou na tomada das decisões que deram rumo ao combate. Então essas imagens do fato, ela tem sim o seu valor histórico, obviamente, é um documento daquilo, mas lembre-se sempre, no documentário a imagem está sendo interpretada por alguém, então não compre como verdade absoluta. Tudo depende do enfoque ou da forma como a produção é montada. Então, você pega imagens de um fato acontecido, vamos dizer, um massacre de prisioneiros durante a guerra, e edita as imagens que foram filmadas de uma maneira de trás para frente, ou omitindo uma parte e só selecionando outra, e isso dá uma visão totalmente diferente do que foi um ato friamente registrado. Essa é a preocupação e esse é o cuidado que você tem que ter.
E essa observação que eu faço aqui a respeito dos cuidados com o documentário já ficam bem visíveis no primeiro da nossa lista, que é O Triunfo da Vontade, um documentário feito pela Leni Riefenstahl durante os anos de 1936, 37, quando Hitler fazia os seus comícios em Nuremberg. A maneira como ela montou, e se uma pessoa não conhece a história e assiste a esse documentário, vai ter uma visão totalmente deturpada. E isso mostra bem os perigos de se acreditar demais em documentários. Mas também mostra o poder do documentário como uma forma de indução do pensamento de massas. Esse documentário da cineasta alemã Leni Riefenstahl é sobre a manifestação do Partido Nazista em 1934 em Nuremberg, na Alemanha. Um grande comício, que é contado sem narração, através das imagens. Ela documenta todos os 6 dias da atividade, desde a chegada de Adolf Hitler até a sua partida. E isso inclui discursos de todos os principais participantes, bem como as várias atividades dos milhares e milhares de pessoas que compareceram. Em retrospectiva, é um filme assustador, que mostra o poder da propaganda. Basta olhar para os planos gerais. Você não vê nenhuma câmera. É um trabalho verdadeiramente meticuloso. E nos dá a impressão de que tudo foi realmente espontâneo. A sequência da abertura da descida de Hitler é uma arte brilhante, com a diretora criando um paralelo implícito. O filme é excelente para qualquer pessoa interessada em história e em política, já que todas essas técnicas são usadas hoje em dia em anúncios de campanha, em propaganda eleitoral ou mesmo para vender algum produto. A política da arte é mais perigosa quando deixamos de perceber essa verdade simples. Arte e política estão ligadas. Se você assistir o filme e não conhecer a história, você fica com a impressão de que Hitler foi um grande homem. Na realidade, sabemos que não. E nesse ponto está a força do documentário. Um documentário que faz muito sucesso no Brasil e está aí na Netflix é o Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial em cores. É um documentário que tem um recorte bacana, com imagens coloridas da Segunda Guerra Mundial e algumas delas até de tirar o fôlego. É um documentário que vale a pena assistir. Os 10 capítulos de Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial em cores são de excelente qualidade. A série não esconde o lado mais escuro da guerra. São soldados dos dois lados recorrendo ao consumo de drogas distribuídas para que não dormissem durante o seu serviço e também para que permanecessem alertas por dias seguidos de batalha. O estimulante Pervitin, por exemplo, era conhecido como a arma secreta dos super soldados de Hitler, mas os norte-americanos também tinham seus super estimulantes. Outra barbárie aceita pelos comandantes de tropas, inclusive das tropas aliadas, era a vingança. Ou seja, depois de ganho uma batalha, centenas ou até milhares de inimigos, feitos já prisioneiros, eram mortos a sangue frio. Outras imagens são muito impressionantes, como por exemplo no capítulo 5 de Stalingrado, ou até no 8º, que fala sobre o bombardeio de Dresden, a famosa e bela cidade alemã, polo cultural dos mais importantes da Europa, com um patrimônio arquitetônico e artístico de valor imensurável, que não representava perigo nenhum para o destino final da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim foi destruída pelo bombardeio aliado. Esse é o diferencial da série, nos choca com as imagens coloridas e nos choca com a visão do diretor ao selecionar os temas. Outros episódios falam sobre a Batalha da Inglaterra, Pearl Harbor, a Batalha de Midway, o Dia D, a Batalha do Bulge em Bastogne, a libertação de Buchenwald, o famoso campo de concentração, e até o último programa que fala sobre Hiroshima. Como eu disse, imagens chocantes, textos verdadeiros que nos dão uma ideia de como foi a Segunda Guerra Mundial. Rare footage, expertly restored in full color, tells the stories of World War II as you've never seen it before. O
próximo documentário da nossa lista, na realidade, é uma série que foi exibida na GNT nos anos 90 e depois nunca mais passou na TV brasileira. Está disponível no YouTube, mas infelizmente com narração em inglês para quem não domina a língua. Mas eu tenho que recomendá-lo porque é muito bom. O nome é Line of Fire, produzido pela TV britânica. Line of Fire é uma série britânica, como eu disse, que fala sobre as campanhas e batalhas mais importantes em toda a história militar. Trata-se de uma excelente série de documentários, bem pesquisados, com boa narração e entrevistas com especialistas no assunto. As batalhas e campanhas são bem escolhidas, todas com grande influência na história. E os gráficos e as reconstituições também ajudam a ilustrar como foi aquele confronto. Em suma, uma série ideal se você deseja saber mais sobre os principais eventos militares na história do homem. Mesmo que você já tenha um bom conhecimento de história militar, aprenderá algo novo assistindo Line of Fire. Os grandes campos de batalha são apresentados em um ambiente animado exclusivo, fornecendo uma nova visão sobre os eventos da história militar. Cada episódio combina gráficos com recriações e também com imagens de arquivo e analisa todas as facetas das batalhas mais famosas. A série também apresenta comentários dos principais historiadores militares da Royal Military Academy de Sandhurst, na Inglaterra. Um outro documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, exibido nos anos 90 no GNT e depois acho que foi repetido em algum canal e lançado em banca no Brasil em DVDs, foram 23 DVDs ao todo, com história de várias batalhas da Segunda Guerra Mundial. E esse é o nome da coleção, Battlefield. Battlefield é dividido em várias partes, tem a preparação para a guerra, o prelúdio, as forças oponentes, ou seja, bem gráfico e mostra passo a passo o envolvimento, a batalha em si e depois as consequências dessa batalha. É um documentário para quem gosta e quer saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, imperdível. Battlefield é uma série documental americana que aborda exatamente estes aspectos das principais batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. A série emprega uma nova abordagem na qual a história é descrita por relatos detalhados das principais batalhas, com informações contextuais e informações auxiliares. A série fornece uma narrativa abrangente da guerra, além de detalhes táticos tradicionais. Assuntos como personalidades e motivações dos líderes também são abordados. As imagens que compõem a série são todas de arquivo e também se utilizam gráficos 3D. Alguns filmes de arquivos são raros, incluindo imagens raras em cores específicas para cada batalha. O programa descreve os eventos desde os momentos que precedem a batalha, assim como detalhes sobre as consequências após aquela específica batalha. Também explica em profundidade a situação política e militar que levou a que essa batalha específica fosse travada, e também detalhes sobre armas e táticas relevantes. Cada programa da série, que tem ao todo 42 episódios, tem uma duração de 100 minutos. E cada episódio é dividido em um segmento padrão. Primeiro o prelúdio da batalha, depois a ordem da batalha, os líderes, estratégia de ataque, estratégia de defesa, os comandantes, as forças opostas, as armas que utilizavam, os soldados, a véspera da batalha em si, a batalha em suas várias fases e o após a batalha. No Brasil, essa série foi lançada em DVD nas bancas de revistas nos anos 2000 pela editora Abril, e fez muito sucesso. No entanto, a editora Abril lançou no Brasil apenas 26 episódios e é muito boa para quem é apaixonado pela história militar. Os próximos 2 documentários aqui da nossa lista têm o mesmo diretor, Ken Burns, um diretor americano, que fez história ao criar uma série documental sobre a Guerra Civil Americana, que é o primeiro dos que eu vou abordar aqui, The Civil War. Essa minissérie, altamente aclamada, traça todo o curso da Guerra Civil dos Estados Unidos, desde o início do movimento abolicionista até o início da reconstrução pós-guerra. A história é contada principalmente nas palavras dos próprios participantes,
por meio de seus diários e cartas. Os visuais, as imagens, geralmente são fotografias e ilustrações da época, e a trilha sonora também é composta por melodias da era da guerra, tocadas em instrumentos da época por artistas contemporâneos. Quando essa série foi ao ar pela primeira vez em 1990, tornou-se um fenômeno por conta da sua riqueza na produção. O fato é que o diretor Ken Burns criou uma peça monumental em seu documentário de televisão. A série é simples, mas é tão profunda em sua simplicidade e estilo, utilizando apenas fotos e relatos e música, que pela primeira vez ouvimos relatos de soldados e pessoas reais, em vez de tomar partido. E isso deu um senso de humanidade a ambos os lados em uma guerra que é crivada até hoje. Os Estados Unidos são divididos até hoje por posturas políticas e sociais. Mas no final das contas não passou de uma imensa carnificina. Esse estilo do diretor de usar fotos e dar movimento às fotos, movimentando a câmera, captando partes da foto e dando à foto movimento, ficou conhecido como o efeito Ken Burns. E é utilizado amplamente hoje pelos youtubers ou mesmo em programas de televisão, dando movimento a fotos. A outra série documental dirigida por Ken Burns é uma sobre a Guerra do Vietnã. Se no documentário anterior, The Civil War, a guerra era retratada basicamente por fotos e o Ken Burns deu aquele movimento com o chamado efeito Ken Burns, o movimento da câmera sobre a foto, o documentário dele, a série documental dele sobre a Guerra do Vietnã, no entanto, é muito mais completa, mesmo porque a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra transmitida pela televisão e até em cores. Então, o que não faltaram ao Ken Burns foram imagens para montar uma peça documental em 10 capítulos sobre essa guerra que tanto marcou o final do século XX. Vietnam War é uma série de documentários em 10 capítulos feito pela televisão americana. Ken Burns usou toda a sua experiência e talento nos documentários anteriores para produzir uma peça-chave que disseca a Guerra do Vietnã. A série custou cerca de 30 milhões de dólares e levou mais de 10 anos para ser produzida. O programa apresenta uma série de entrevistas com 79 testemunhas, incluindo muitos americanos que lutaram na guerra ou se manifestaram contra ela, bem como combatentes vietnamitas e civis do norte e do sul. O diretor evitou deliberadamente historiadores e outros especialistas, entre aspas, e também entrevistas na tela com nomes famosos da época do conflito. Em vez disso, as entrevistas eram com pessoas comuns para mostrar a perspectiva dessas pessoas que vivenciaram na pele os efeitos do conflito. Os pesquisadores também acessaram mais de 24 mil fotografias e 1.500 horas de imagem de arquivo. E dentro das 17 horas e 15 minutos da série, há cenas que cobrem 25 batalhas, 10 das quais são cenas detalhadas que documentam e descrevem a ação de múltiplas perspectivas. Isso tudo faz com que The Vietnam War seja uma série obrigatória dentro de qualquer lista das melhores séries de documentários sobre as guerras. In America's streets and colleges and living rooms. And we continue to ask, what happened? Mas se Ken Burns e os documentaristas britânicos são famosos pelas suas séries exatamente de documentários, existem alguns cineastas, ou seja, diretores de Hollywood e de grandes estúdios de cinema, que se aventuram no campo documental e às vezes produzem grandes peças muito importantes que resgatam muitas histórias, mas que também, exatamente por eles serem contadores de histórias, ou seja, diretores de filmes de longa-metragem, também fica um pouquinho artificial ou a sua história não é tão aprofundada assim. O Peter Jackson, diretor de Senhor dos Anéis, King Kong e outros filmes, fez uma produção que resgatou cenas da Primeira Guerra Mundial. Então foi um trabalho técnico profundo de restauração de imagens e de contar uma história trazendo para a atualidade o quão terrível foi a Primeira Guerra Mundial. O documentário se chama They Shall Not Grow Old, ou seja, eles não vão envelhecer.
Por mais que a Primeira Guerra Mundial tenha terminado há mais de 100 anos, ainda hoje existem diversos materiais capturados por câmeras que jamais foram liberados ao público. E, junto a uma equipe de pesquisadores e restauradores, o diretor Peter Jackson reuniu vídeos e trechos impactantes e fez uma remontagem através da perspectiva cronológica dos detalhes mais sórdidos e intimistas da época. O documentário de 2018 usa imagens da Primeira Guerra Mundial dos arquivos do Imperial War Museum, a maioria inédita, todos com mais de 100 anos na época do lançamento. Os depoimentos em áudio dos veteranos foi cedido pela BBC e pelo Museu Imperial de Guerra, de militares, como eu disse, que lutaram no conflito, e esses depoimentos ficaram arquivados ali. A maior parte da filmagem foi tratada, restaurada e colorida com técnicas de produção modernas, com adição de efeitos sonoros e dublagem, para ser mais evocativa e mais próxima das experiências reais dos soldados. O resultado é um documentário imperdível, esse They Shall Not Grow Old, que estreou simultaneamente em Londres e nos cinemas do Reino Unido em outubro de 2018 e fez muito sucesso tanto nos cinemas britânicos quanto nos cinemas americanos. Um outro documentário que está na Netflix disponível é o Five Come Back, e fala exatamente de 5 diretores de Hollywood que voltaram da Segunda Guerra Mundial e, durante o tempo em que estavam lutando, registraram com suas câmeras muitas batalhas e produziram vários documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, esse documentário Five Come Back fala exatamente disso, de 5 documentaristas, diretores de Hollywood, que fizeram 5 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você assiste um documentário e acaba sabendo sobre 5. Vale a pena. Depois de Pearl Harbor, em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, 5 diretores americanos famosos em Hollywood, John Ford, John Huston, William Wyler, Frank Capra e George Stevens, se alistaram e tomaram parte num projeto do governo para usar essa linguagem do cinema como difusora da propaganda americana. Foram para a linha de frente com equipamentos e cameramans de Hollywood. Ao todo foram mais de 27 mil funcionários dos estúdios e também do próprio exército. A missão era fazer os aliados vencerem outro importante front, o da propaganda. Com isso, produziram uma série de documentários que foram exibidos nos cinemas americanos e europeus, ou mesmo no Brasil, mostrando a capacidade americana e o heroísmo dos soldados americanos. Esse documentário Five Come Back fala exatamente essa história, conta a história dos diretores durante a guerra. A Netflix lançou, está no catálogo da Netflix, essa série de documentários. Também lançou e está no catálogo da Netflix os documentários originais que eles produziram, como A Batalha de Midway, de 1942, dirigido por John Ford, Prelude to War, dirigido em 42 por Frank Capra, A Batalha da Rússia, de Frank Capra, Memphis Belly, o mais famoso talvez de todos, de 1944, dirigido pelo William Wyler, e muitos outros. Enfim, o Five Come Back seria a porta de entrada para você depois assistir esses outros documentários da época da guerra. For the intensity of the conflict. These filmmakers changed the world. Recentemente foi produzido um documentário chamado The Cold Blue, ou seja, o Frio Profundo, que mostra as ações dos bombardeiros norte-americanos nos céus da Europa, ou seja, as missões de bombardeiros para destruírem o coração industrial da Alemanha e assim levar a guerra a um fim. Foi uma campanha terrível, que já produziu outros documentários, como o Memphis Belly, por exemplo, mas esse documentário resgata parte de uma história esquecida. The Cold Blue é uma derivação de um dos documentários produzidos pelo diretor William Wyler, o mais famoso, como eu disse, Memphis Belly. Foram encontradas 90 horas de filmagens perdidas num arquivo. E o diretor cineasta Eric Nelson pegou esses arquivos perdidos e remontou o Memphis Belly, fazendo um belíssimo documentário
sobre a ação dos bombardeiros americanos durante a Segunda Guerra Mundial, não só focado no Memphis Belle. E ele não só remontou, como também fez toda a restauração dessas 90 horas de filmagens que o William Wyler havia feito durante a guerra. O resultado é um documentário incrível de 72 minutos que foi considerado pela crítica o nível de heroísmo diário oferecido que ultrapassa a capacidade do espectador de absorver. Essa é uma das críticas que o documentário recebeu, mostrando toda a sua riqueza de detalhes e um documento do que foi a guerra aérea sobre a Europa. Para finalizar, eu deixei o melhor, que é exatamente, na minha opinião, a melhor série sobre a Segunda Guerra Mundial. E ela foi produzida, essa série documental, foi produzida no final dos anos 70, pela BBC de Londres. E aí reside o seu grande diferencial. Por quê? Em 1970, final dos anos 60, início dos anos 70, as figuras que participaram da Segunda Guerra Mundial e que sobreviveram ao conflito ainda estavam vivas. Então, nessa série documental, The World at War, ou seja, O Mundo em Guerra, eles estavam ali e deram seu depoimento, enriquecendo de uma maneira única essa série documental em 26 episódios. No Brasil, essa série fez muito sucesso, foi dublada pelo Valmor Chagas e era exibida, se não me engano, toda sexta-feira na Rede Globo. E fez muito, muito sucesso. E foi um dos pontos ali que me levaram a interessar pela Segunda Guerra Mundial. Mas o documentário não é por saudosismo, não, que eu considero melhor. Eu considero melhor por esses depoimentos e também pelas imagens e pela narrativa muito forte e a segmentação progressiva dos fatos da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena procurar aí assistir The World at War. Produzida entre 1969 e 1973 pela antiga rede de televisão Thames Television, essa série de 26 episódios conta com a narração de Laurence Olivier para exibir toda a história da Segunda Guerra Mundial em episódios. Ela foi apresentada pela primeira vez em outubro de 73, o primeiro episódio foi ao ar na Grã-Bretanha, e fazia uso de raras filmagens em cores, além de inúmeros vídeos em preto e branco filmados nos campos de batalha e também em cidades afetadas. E o mais importante e o mais rico dessa série documental são as entrevistas com os inúmeros membros das campanhas dos aliados, da Alemanha, do Japão, da Inglaterra, da Itália, assim como pessoas comuns que viveram durante a época da guerra. Entre os entrevistados estão importantes registros de personagens como Albert Speer, Carl Dönitz, James Stewart, Bill Mauldin, o famoso cartunista, o Lord Mountbatten, também japoneses como Minoru Genda ou como Mitsuo Fuchida, que eram aviadores famosos, General Arthur Harris, Paul Tibbets, Anthony Eden, a secretária de Hitler, Traudl Jung, Mark Clark, o famoso comandante das tropas americanas na Itália, Adolf Galland e assim vai. São muitas personagens que já faleceram e elas estão ali nesse documentário ao nosso alcance para podermos ouvir o seu depoimento e a sua versão da história, que muitas vezes difere da história que nós conhecemos hoje. No Brasil, a série foi exibida pela TV Globo, como eu havia dito, com a apresentação e narração de Valmor Chagas. É uma série, para mim, a melhor já produzida sobre a Segunda Guerra Mundial e ela está obrigatoriamente em qualquer lista dos melhores documentários sobre a Segunda Guerra Mundial ou mesmo dos maiores documentários da história. Não se esqueçam, The World at War. Bom, eram esses os 10 documentários que eu altamente recomendo. Se você não conseguir assistir alguns deles, entre em contato que eu posso tentar te ajudar. Alguns estão disponíveis em canais de streaming, outros já você vai ter que baixar na internet, procurar no YouTube ou mesmo fazer o download, porque não estão assim disponíveis. As TVs brasileiras não têm muito interesse em divulgar ou em exibir esses documentários. Mas vale a pena procurar e eu estou aqui para te ajudar, tá bom?
E outra coisa que eu quero também te ajudar é a ganhar os brindes. O plastimodelismo que a Hobbycraft enviou para nós, do Fokker DR1 do Barão Vermelho, que você pode ganhar e montar. O livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, esse livro fantástico de leitura obrigatória para quem gosta de aventuras de guerra. A revista Reis do Wester, que o Primário Mantov edita, ele nos enviou aqui para sortear, contando a história do Roy Rogers, uma bela peça saudosista. E o Han, que enviou o chocolate dos paraquedistas alemães, o Choca-Cola. Essa latinha com 16 tabletes de chocolate bem cafeinados podem ser seu. É o mesmo chocolate que o paraquedista alemão usava em combate, tá bom? E uma camisa do Viagem na História. Todo esse pacote para um só ganhador que estiver inscrito no canal, então se inscreva agora, dê o like nesse programa e deixe o comentário. Além de dizer o que achou dos documentários ou qual o seu documentário preferido, diga também, quero participar do sorteio, tá bom? Espero que você ganhe. Era isso que nós tínhamos por hoje. Até a próxima.